Olá para todo mundo, seja muito bem-vindo ao Perspectiva, programa da TV Assembleia, que sempre debate temas que são importantes para a população sul-mato-grossense, principalmente nesse ano de 2020. E nessa edição nós vamos falar sobre saúde e sobre o Novembro Azul, a importância da conscientização a respeito da prevenção do câncer de próstata, a importância de manter os exames em dia e dos cuidados com a saúde do homem. E é por isso que eu vou desejar as boas-vindas para o nosso entrevistado, o doutor Fabrício Colassino, ele que é cirurgião oncológico, falar um pouquinho para a gente a respeito desse tema. Seja muito bem-vindo, você também que faz parte do Grupo São Francisco Apivida e está participando com a gente para bater um papo com os nossos telespectadores, homens e também com as mulheres. Obrigada pela sua participação. Olá, Lívia. Olá a todos que nos assistem. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Programa de alta audiência, programa que leva informação até as pessoas. E para mim é um prazer enorme poder contribuir com isso. Falar sobre o Novembro Azul, falar sobre câncer de próstata, sobre a prevenção e principalmente, Lívia, convencer as pessoas com informação clara e desmistificar muitos assuntos, porque é muito comum os mitos tomarem conta da verdade. E aí, durante esse momento de Novembro Azul, Outubro Rosa, é quando a gente tem a oportunidade de acessar a casa das pessoas, acessar esse canal de informações e contar um pouquinho do porquê de fazer os exames, que não é um assunto tão batido, na medida que as pessoas, pelo menos a maioria das pessoas, ainda não fazem a prevenção. Falando de homem, então, é a maioria dos homens. Verdade. As mulheres são mais cuidadosas, elas se preocupam mais com a prevenção, elas procuram o serviço de saúde, buscando manter a forma não só da parte estética, mas funcional e também na prevenção contra o câncer. Já os homens, considerando tabu, considerando constrangimento, considerando toque retal, são muitos motivos para com que desmotive os homens a procurar os serviços de saúde. Por isso que é importante canais como o seu programa, que tem alta audiência e leva até as pessoas uma informação que o ideal é que a gente responda o máximo de perguntas e das mais simples às mais complexas, porque através disso a gente consegue esclarecer para muita gente esse assunto que, quando é só conteúdo, fica maçante, mas quando a gente esclarece esses mitos, né? Vou dar o primeiro mito aqui, Lívia. Falam que quem procura acha doença. Então, melhor nem procurar, porque é como se você fosse atrás de doença, né? Quando você vai fazer a prevenção, você está saudável, não sente nada, aí você vai no médico e acaba achando alguma coisa. Isso é um mito, e um mito muito deletério. Por quê? As pessoas que procuram acham, obviamente, mas acham na forma precoce. Essa é a grande diferença em relação a não procurar, em relação a fazer o diagnóstico tardio. Porque quando se faz o diagnóstico precoce, o tratamento é muito mais tranquilo. E agora, voltando diretamente aos homens. Olha, você que não sente nada, mas que faz a prevenção direitinho, a partir dos 40 anos, buscou um urologista, ou médico generalista mesmo, fez os exames necessários, fez o toque retal na hora certa, fez o PSA, que é o exame de sangue da próstata, detectou alguma coisa precoce, obviamente que vai ter que tratar. Mas o tratamento é muito mais tranquilo. E o principal, as sequelas serão 90% menores. Um dado importante é que o homem morre de medo de perder a sua sexualidade, a ereção. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, doutor? Um exame assim de rotina que deve ser feito obrigatoriamente. Exatamente, Lívia. Primeiro que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O grande lance é quando o diagnóstico é precoce, porque essas funções do homem, seja de virilidade, sexualidade, potência, ereção, que é uma preocupação real para os homens, ela é preservada na medida que se faz o diagnóstico precoce, o tumor é diagnosticado pequenininho, consegue-se dar ao paciente, entregar ao paciente um tratamento muito mais tranquilo, com menos mutilação, menos sequela, menos sofrimento, e essas funções têm uma grande chance de não ser afetadas. Daí a grande importância do diagnóstico precoce, e daí o motivo do Novembro Azul,
de esclarecer, porque ainda a maioria dos homens tem esse tabu, tem esses mitos substituindo a verdade, e o nosso objetivo principal é esclarecer. Óbvio que Doutor a gente dá Fabrício, liberdade. Pois eu não. tenho uma dúvida, até a respeito desse gancho que o senhor deu a respeito do diagnóstico precoce, e sabendo que existe esse mito dos homens com os exames, do medo, principalmente de encontrar alguma doença, algum problema realmente no que diz respeito à saúde da próstata, nós podemos dizer que esse câncer que faz parte dessa campanha Novembro Azul, ele possui sintomas ou normalmente ele se apresenta já quando o estágio está mais avançado? Lívia, excelente observação, porque é muito comum os homens acharem que tem que ter, não só homens, mas as mulheres também, é que os homens são mais desligados do ponto de vista de prevenção e procuram menos serviço de saúde, e principalmente quando não sentem nada, estão rígidos, ou seja, saudável, aparentemente saudável, e não tem sintoma algum, acham que não tem nada. Aí que mora o problema. Por quê? O diagnóstico precoce, quando o tumor é pequenininho, é num momento em que não vai apresentar absolutamente nenhum sintoma. É óbvio. Por quê? Se você tem um tumor lá de 2, 3 milímetros, ele não influencia no órgão praticamente, nem em relação a metástase, nem em relação a invadir órgãos na proximidade da próstata. Obviamente não vai sentir nada. Só que é nesse momento que a gente consegue dar o melhor tratamento para o paciente. Portanto, quando a gente consegue diagnosticar com um tumor pequenininho de milímetros, a gente consegue um tratamento muito mais eficaz e menos sofrido. Por isso que os sintomas, como dificuldade na micção, no xixi, gotejar no sapato na hora de fazer o xixi na privada, sangramento na ejaculação, na hora da relação sexual, dores, fratura de ossos, porque o câncer de próstata avançado pode levar a metástase óssea, que é o ponto destinado da metástase mais comum para os homens nesse tipo de problema. E pode, muitas vezes, abrir o quadro do diagnóstico do homem com a metástase já nos ossos, através de uma fratura. O homem está no banheiro, por exemplo, ele cai e fratura o membro. Ou, muitas vezes, ele fratura o membro em pé e aí que ele cai, que é o mais provável. Porque o osso estava fraco, o osso estava acometido por um tumor e aquele osso já não tinha mais a resistência. Aí ele fratura com um movimento simples de girar o corpo ou num próprio caminhar, cai e acha que a queda que proporcionou a fratura, mas na verdade não foi. Aquele osso estava comprometido, frágil, e aí ele quebrou e caiu. E aí começa um quadro de diagnóstico mais avançado. Por isso que a sua pergunta é importante. Quando que tem que procurar através dos sintomas? Não dá para esperar sintomas para procurar o serviço de saúde. Não dá para esperar sintomas para fazer a prevenção. A prevenção acontece quando o paciente está rígido, saudável, sem nenhum sintoma, absolutamente. E, doutor, tem uma situação também que a gente gosta de falar muito no que diz respeito ao Novembro Azul, é sobre os homens que se cuidam menos e fazendo a comparação com o Outubro Rosa, as mulheres que normalmente sempre estão visitando o médico. A mulher, a gente sabe que o organismo fisiologicamente é diferente, a mulher ela consegue fazer o autoexame, ela consegue fazer ali o exame de toque das mamas, das axilas. No caso do homem, algo pode ser feito em casa nesse sentido ou, infelizmente, a busca é pelo médico direto? Boa pergunta, Lívia. Não tem autoexame para o homem em relação à próstata. Lembrando que, assim como o colo de útero das mulheres, é um órgão interno e nós não temos acesso, nem visualmente, nem através da palpação, pelo menos no autoexame. Para o exame clínico com o médico, seja nas mulheres o ginecologista, seja para os homens o urologista, ou para ambos o oncologista, é necessário avaliação nas mulheres com espéculo, aparelhinho para enxergar o colo de útero, e para os homens o toque retal, através da palpação da próstata no toque digital, manual, do médico, identificando se na próstata tem alguma área endurecida, ou caroço, ou nódulo. Somado ao PSA, que é o exame de sangue, que vai ser solicitado pelo médico, normalmente, quando tiver indicação, e aí juntos,
PSA alterado, toque retal alterado, isso gera uma necessidade de uma investigação maior através de um ultrassom de próstata ou biópsia e assim por diante, seguindo a investigação a partir de uma alteração inicial. Nós orientamos que não dá para esperar sintomas e o autoexame nem para mama, nem para colo de útero, nem para próstata. Primeiro que colo de útero e próstata não tem autoexame, mas nem para mama eles são indicadores para prevenção. A gente diz que é importante que todo mundo conheça o próprio corpo, né? Então, no caso das mamas, o autoexame, para que conheça qualquer alteração, mesmo que sutil, seja necessário para que a gente procure um médico, porque às vezes antes dos 40 anos é muito comum, como não é indicação de mamografia, a mulher apresentar um carocinho, um nódulo, alguma alteração e ela tem dúvida. Para isso, o autoexame é importante, porque ela sabe que teve uma alteração naquele período, que não tinha antigamente, e aí procura o médico e dali começa uma investigação. Agora, para próstata e colo de útero, é importante deixar bem claro que não existe autoexame. Aí tem que ser com avaliação periódica com o médico realmente. Outra dúvida no que diz respeito também à identificação de possíveis nódulos ou tumores. Casos na família, vale para a mulher e vale também para o homem? Sim, é muito importante a história familiar dos pacientes que têm câncer de mama, por exemplo, na família. Não significa que os filhos terão, mas tem uma chance hereditária, ou seja, de passar do DNA dos pais para os filhos, né, para a próxima geração, de 10 a 15%. Então, não é tão raro assim. Aumenta-se o risco para a geração seguinte, né? Às vezes até em torno de 5 vezes, quando tem um familiar com câncer próximo. É um sinal de que você tem que fazer rigorosamente a prevenção, ficar em alerta e fazer o diagnóstico precocemente. Mas não que quem tem pais com câncer de mama, ou câncer de próstata, ou câncer de colo de útero, né, nos temas atuais agora de discussão, nós teremos os filhos com a mesma doença. Mas sabendo que tem um risco maior, então para câncer de mama e próstata isso é um fato, tem um risco maior sim para as gerações seguintes, então é necessário que fique isso no painel da pessoa. Tem uma família, um histórico familiar positivo, então é necessário que tenha um cuidado muito maior, uma cautela maior, mais rigorosa, e fazer os exames preventivos rigorosamente. Fazer o autoexame no caso da mama, no caso do próstata, a partir dos 40 anos, passa por um médico, ideal que seja um urologista, ele vai fazer uma programação de prevenção para aquela pessoa, fazendo PSA na hora certa, a partir dos 45 anos, fazendo toque retal, fazendo a investigação com ultrassom quando necessário, mas não perde aquela pessoa de vista. E é possível com que ela faça o diagnóstico precoce, porque ela foi cautelosamente cuidada desde o início. Doutor, e no caso de uma descoberta de um câncer de próstata, as chances de cura no começo, elas são boas? Sim, são muito maiores. Quando o diagnóstico é feito, Lívia, no começo, a chance de cura, quando a doença é precoce, o tumor é pequenininho, tumor pequenininho que eu falo é menor que 1 centímetro, tamanho de uma ervilha, tamanho de um grão de feijão, tamanho de um grão de arroz. A gente fala tumores pequenos, precoce. A chance de cura é acima de 95%, de maneira geral. Quando o tumor ele é avançado, ou seja, tem metástase, já tem ínguas comprometidas, que são os linfonodos, o tumor já saiu do local original, já foi parar no osso, ou no fígado, ou no cérebro, ou nos pulmões, aí a chance cai de 95% de cura para menos de 20%, de forma geral. Então, é da água para o vinho. Por isso que é muito importante o Outubro Rosa e o Novembro Azul, porque as pessoas não têm noção, às vezes, do benefício que é fazer a prevenção. E, Lívia, falo de passagem de um momento que eu tenho com meus pacientes. Eu estou formado há 17 anos. Eu sempre pergunto para os meus pacientes que têm doença avançada, que têm tumor avançado, se eles fariam alguma coisa diferente para que deixem de exemplo e de orientação para as pessoas que fazem ou não a prevenção. Porque é uma escolha, né? Você escolhe fazer a prevenção ou não. A gente tem que respeitar todas as opiniões. Aí eu sempre pergunto, não tem um paciente sequer que não se emocione e não diga, doutor, eu teria feito tudo diferente. Por quê? Eu estou com a doença avançada hoje porque eu não me cuidei lá atrás.
E hoje, não só eu estou sofrendo com a dor na carne e dor na alma, mas minha família também tem dor na alma. Então, eu vejo, Lívia, que essa orientação, essa recomendação, esse aconselhamento que a gente faz, transformando a parte técnica em linguagem acessível, é muito importante, porque cada pessoa que a gente conseguir convencer, tirar pelo menos aquelas inverdades, aqueles mitos, e convencer a fazer a mamografia dos 40 aos 69 anos, fazer a avaliação médica dos homens periodicamente, fazer o Papa Nicolau para as mulheres, cada pessoa que a gente conseguir convencer, nós já ganhamos o dia aqui, porque eu sei que são pessoas que vão sofrer menos caso tenha um diagnóstico, caso tenha necessidade de uma investigação maior e um diagnóstico oncológico. E, doutor Fabrício, no início do nosso bate-papo, você comentou a respeito dos mitos no que diz respeito aos exames para a saúde do homem, inclusive o exame de toque retal, onde muitos ficam ali naquela dúvida sobre, né, vamos ferir a masculinidade do homem. E eu queria saber, assim, até a título de esclarecimentos, é um exame dolorido, é um exame demorado, assim, para gerar um tabu, um mito tão grande? Boa pergunta, Lívia, boa observação. Não é demorado, demora alguns segundos, é necessário para que o médico possa, através do dedo, com a luva, obviamente, lubrificante para que facilite e incomode menos, sinta a superfície da próstata, porque ela fica próximo do canal retal ali, do canal anal, e aí o médico consegue identificar se aquela textura, aquela consistência, a superfície da próstata está endurecida ou como a palma da mão, por isso que eu estou fazendo aqui o toque. Se está com a consistência normal da próstata. Caso esteja o toque retal normal, sem identificar nódulo, caroço ou nenhuma irregularidade, faz-se o PSA também, para somar as duas informações e dizer, olha, esse paciente não tem risco nenhum, PSA está baixo, toque retal normal, e vai para o ano seguinte fazer esse acompanhamento. Então, isso é uma ferramenta muito importante. E o toque retal, como eu falei, dura alguns segundos, o suficiente só para que o médico consiga identificar a próstata e avaliar a superfície dela no toque digital. Então, realmente não é motivo para causar tabu ou um constrangimento. É muito mais cultural e falta de informação do que realmente dizer, a mulher faz isso no Papa Nicolau, ainda coloca um aparelhinho que é o espéculo, e na minha opinião é muito mais constrangedor, e demora um pouquinho mais, demora 2 a 3 minutinhos, e elas são muito mais assíduas ao exame, fazem com mais tranquilidade, e não ficam com essa discussão, na minha opinião, desnecessária, de, tem vergonha, perde a sexualidade, você não é mais homem, perdeu a virgindade. Isso para nós realmente é um tabu muito antigo, que não cabe mais nos dias de hoje, com tanta informação, e o benefício tão grande que é quando o diagnóstico é feito precocemente. Portanto, o exame físico que envolve o toque retal quando necessário, e a gente faz toque retal nas mulheres também quando necessário. Isso é para nós, na medicina, na propedêutica, né, na semiologia, ou seja, na parte de avaliar o paciente, extremamente normal, feito de forma profissional e que não deve ser motivo de constrangimento, de vergonha ou de perda de função, de sexualidade para os homens, não. Por isso que é importante programas como o seu, esclarecendo, conversando sobre isso, de forma muito natural, explicando para as pessoas que isso para nós é uma rotina e realmente não tem necessidade do medo, da vergonha, ou de que vai causar dor, ou que vai mudar alguma coisa após o exame físico. Não vai mudar absolutamente nada, e para nós é uma informação muito importante. Para a vida do paciente, pode ser uma informação crucial e vital. Durante um tratamento contra um câncer, eu acredito que o preço a ser pago é muito mais alto do que nesse período de prevenção. E, doutor Fabrício, falando agora para um público-alvo que já ficou preocupado, que já despertou interesse, então, por esses cuidados, aproveitando o Novembro Azul, qual é a idade em que esses homens eles devem começar a se preocupar com a saúde da próstata? A gente sabe que a saúde masculina, de forma geral, ela precisa de mais divulgação, justamente para que os homens procurem não apenas o urologista ou fazer os exames da próstata, mas todos os exames de check-up importantes do coração. Então, estou aqui fazendo uma propaganda desse Novembro Azul, justamente para que eles cuidem da saúde, mais no que diz respeito ao tema que a gente está tratando aqui, doutor. Tem alguma idade?
periodicidade, enfim, que seja mais adequado? Boa observação, Lívia, porque é muito comum no Outubro Rosa e Novembro Azul nós ficarmos bem focados no câncer de mama, colo de útero, mais recentemente anexado aí ao Outubro Rosa, e ao câncer de próstata ao Novembro Azul. Mas lembrando que tudo isso é resultado de um desequilíbrio da falta de levar uma vida saudável. Então, atividade física, alimentação saudável, levar uma vida menos estressante, isso vai influenciar na sua imunidade, no seu imunológico. E, obviamente, sabendo que você tem pais que tiveram um problema oncológico, te dão um alerta para fazer uma investigação mais precoce, um cuidado mais cauteloso. A idade que eu recomendo para ambos os sexos, através dos 40 anos para diante. Mas lembrando que o PSA e o toque retal, a partir dos 45, tudo isso a gente vai individualizar quando tem câncer na família, a quantidade de pessoas envolvidas e a proximidade familiar. Então, isso é individualizado cada caso a caso. Mas a minha recomendação é que após os 40 anos, passe por um médico para iniciar a prevenção e dali o médico vai fazer uma programação de prevenção para as mulheres e para os homens. E uma observação é que para o câncer de colo de útero, após a primeira relação sexual, que se faça o Papa Nicolau anualmente. Então, de uma forma muito clara, após os 40 anos, passar por um médico, fazer às mulheres o autoexame da mama todos os meses após a menstruação, uma semana após a menstruação, lembrando que a mama fica menos túrgida, menos inchada, né, menos sensível, e a mulher consegue se examinar melhor, consegue fazer o autoexame melhor. E para os homens, passar pelo médico uma vez ao ano, a partir dos 40 anos, de tal modo que vai ser feita uma programação de prevenção, tanto para os homens quanto para as mulheres. Doutor, existem muitas dúvidas a respeito do tema, e eu dando uma pesquisada na internet, né, em tudo que diz respeito ao Novembro Azul, e as próprias queixas dos homens que se cuidam, né, aqueles que os jornalistas conseguem fazer perguntas, alguns reclamam, por exemplo, depois de uma certa idade, de inchaço na próstata, mas isso não necessariamente tem a relação com câncer. Por que acontecem sintomas, por exemplo, como esse? Sim, dentre os sintomas, o mais comum é esse mesmo, quando a próstata ela é do tamanho de uma noz e ela fica logo abaixo da bexiga. Daí passa-se um canalzinho da bexiga por dentro da próstata e vai até o canal peniano, até o pênis, onde sai a urina. Portanto, quando a próstata ela incha, ela estrangula esse canal e a bexiga tem dificuldade de soltar a urina para a região peniana, porque no meio do caminho tem a próstata e ela estrangulou, de tal modo que o paciente vai ter a dificuldade de fazer xixi, mesmo tendo vontade. Então, ele chega na frente do vaso sanitário e ele tem dificuldade de iniciar a micção, de iniciar o xixi, e muitas vezes fica gotejando, porque o canal do xixi está estreitado por esse estrangulamento da próstata. Esse sintoma é chamado de estrangúria, é um termo técnico, que é dificuldade de urinar por conta da obstrução e dificuldade do xixi passar pela próstata. Você bem falou, a maioria das vezes não está relacionado ao câncer de próstata, e sim a uma sigla chamada HPB, hiperplasia prostática benigna, que o urologista vai com tranquilidade entrar pelo canal do xixi, pelo pênis, através do aparelhinho, e fazer uma raspagem para desobstruir essa dificuldade que a próstata causou estrangulando, fazendo um túnel novamente para que o xixi passe com tranquilidade e o paciente não tenha esses sintomas. Então, muitas vezes, quando aparecem esses sintomas, os homens se desesperam, mas a maioria das vezes, graças a Deus, não está envolvendo o câncer de próstata, e sim a hiperplasia prostática benigna. Olha só quantas dúvidas a gente está tirando no programa de hoje, hein, doutor Fabrício Colassino? Mais uma vez agradecendo a sua participação com a gente. Já está no momento de finalizar a conversa, mas então, para encerrar, deixar aqui algumas dicas, algumas considerações, principalmente no que diz respeito ao comportamento do homem e a preocupação dele com a própria saúde. Nós sabemos que, apesar de nascerem mais homens, morrem também
homens mais cedo, e justamente por motivos que podem ser evitados, né, doutor? Exatamente, Lívia. Primeiro, eu gostaria de agradecer também a presença no seu programa, de alta audiência, que leva informação até as pessoas. É uma grande oportunidade para a gente falar sobre saúde, sobre prevenção, sobre oncologia, e deixar realmente a minha mensagem que quando a gente consegue, através da informação, transformar as outras pessoas para melhor, obviamente, consegue, pelo menos fazer com que as pessoas reflitam sobre o assunto, já ganhamos o dia e a oportunidade, porque o objetivo é esse mesmo. Não é só convencer por convencer, mas dar informação para que as pessoas entendam da necessidade, elas se convençam de que realmente é melhor mudar o comportamento. Não só fazendo toque, não só fazendo o Papa Nicolau, não só fazendo a mamografia, o PSA, mas mudando o hábito de vida realmente, porque ela se convenceu de que os resultados são melhores. Digo que os pacientes que fazem a prevenção voltam para casa mais íntegros, com menos mutilações, menos sequelas e com a sensação de dever cumprido, de ter protegido o próprio corpo, de ter cuidado no momento oportuno. Então, transformar a vida das pessoas para melhor e através da informação tem o mesmo efeito de equipamentos de última geração, de equipe especializada, de serviços de saúde. Então, Lívia, parabéns pelo seu programa, por levar a informação até as pessoas, e eu estarei sempre à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Um ótimo dia. Dr. Fabrício Colassino, oncologista do grupo São Francisco Apivida, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Esse é o nosso objetivo, levar informação de qualidade, esclarecer as dúvidas, principalmente de assuntos de impacto, né? A população sul-mato-grossense, exclusivamente agora que nós estamos no Novembro Azul, não podíamos deixar de tratar desse tema. Mais uma vez, muito obrigada. E é isso, se você acompanhou o nosso programa pela TV NET Claro, né, no canal 9, também pode compartilhar com seus amigos e familiares o nosso link do YouTube. Não deixe, então, de levar essa informação de saúde aí para todo mundo. Voltamos num próximo programa com um novo tema. Até a próxima. Tchau, tchau.